bem-vindos, ou melhor, muito bem-vindo a mais um episódio do Direito Criminal ao Vinho. Estamos aqui para o 6º episódio dessa 3ª temporada e muito felizes com a convidada que a gente está recebendo aqui hoje. Mas antes de apresentá-la, vou passar a palavra para o meu querido amigo Michel para falar um pouquinho do vinho que a gente vai beber enquanto conversa. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. A gente tem hoje aqui um Marquês de Borba 2020, um vinho português da região do Alentejo. Ele tem ali, na verdade, ele é um blend, ou seja, a mistura de várias uvas. Ele, assim, a gente tem tido muitos vinhos argentinos aqui no programa, até os convidados, eles acabam sempre falando, não, eu gosto do vinho argentino, porque a gente acaba tomando mais. E a gente está quebrando um pouco esse protocolo do vinho argentino, trazendo um vinho português. Ele envelhece em barricas de carvalho de segundo uso, portanto, ele não é aquele vinho tão pesado, talvez, assim. Então ele vai muito bem aqui com carne vermelha, grelhada, aquela carne um pouco mais leve. As massas ele também acompanha bem, não precisa ser aquela massa com molho tão intenso, né? E também os queijos um pouco mais finos, não precisa ser aqueles queijos tão fortes, né? Mas agora que a gente trouxe esse vinho para combinar um pouco mais com a convidada, né? Que também consegue levar a vida com uma leveza um pouco maior, pelo menos é o que aparenta, né? Vamos descobrir na conversa. Vamos descobrir agora. Então prepara aí sua taça, escolhe seu vinho e vem com a gente, porque hoje a gente vai receber uma promotora de justiça. Ela é também professora da Escola da Magistratura Federal, especialista e mestre também em Direito Penal Econômico. E antes de falar o nome, a gente quer contar um pouco umas curiosidades. A primeira curiosidade é que ela é apaixonada pelo mundo dos concursos, ela é apaixonada por futebol, ela é vascaína, e isso nos dói um pouco. Isso hoje, né? nos dói, especialmente hoje. Não foi um bom dia para 2 atleticanos receberem uma vascaína, porque ontem perdemos de virada. E a gente vai hoje conversar, então, com a doutora Fernanda Soares, e quero dizer que é uma honra receber você aqui. A gente está muito feliz por você ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Gente, o prazer é meu. Boa noite para todo mundo. Eu tô assim, sabe quando você tá assim, um programa feliz, assim, vir aqui hoje? Eu falei assim, gente, estou realizada. Tá? Então, assim, afinal é um programa que eu sempre escuto, já falava isso pro Michel antes, entendeu? Fiquei feliz quando vocês trouxeram de novo essa nova temporada, porque eu sou viciada aqui no Direito Criminal ao Vinho, tá? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom, uma alegria. Fernanda, pelo teu sotaque, você já se entrega que você é carioca. Isso que eu tento diminuir pra caramba, sabia? Você é carioca, né? Sou. Ou é fluminense? Na verdade, eu sou fluminense. Ah, você é fluminense. É que uma vascaína a gente não gosta de dizer que a gente é fluminense. Você nasceu no estado do Rio de Janeiro. Eu nasci Que cidade que foi? Sou de Teresópolis. Teresópolis, região serrana. E essa paixão aí pelo futebol, pelo Vasco, veio da onde? Então, gente, assim, ó, eu acho... Tem muita gente que me pergunta, por que uma paixão por futebol? Mas é que o futebol, ele sempre me trouxe, sabe aquelas coisas de momento família, assim? Uhum. Então, enquanto eu morava no estado do Rio de Janeiro, era muito comum a gente ir para o Maracanã assistir jogo. Né? Embora meu pai fosse mineiro, ele torcia para o Atlético Mineiro, mas assim, a minha família, que já morava no Rio, era vascaína. Então, para mim, era um programa normal ir para o Maracanã assistir o jogo do Vasco, a gente ir para São Januário. Então, assim, eu tenho uma lembrança afetiva do futebol. Uhum. E aí, assim, a minha filha vai em estádio de futebol até hoje. Então, vira um programa familiar, o futebol, para mim. Uhum. Entendeu? Então, assim, a minha família inteira se reúne para assistir futebol. E aí, você vira, assim, sabe uma apaixonada por futebol? Sou eu. Sempre foi uma paixão como telespectador, então você nunca jogou? Não, já tentei. Mas eu sou muito ruim de esporte coletivo. Aí tem coisas na vida que você tem que aceitar. Você tenta até um limite e fala assim, não vai. Então, beleza. Então, assim... Você pula essa parte. Vou fazer uma confissão aqui, que eu jogava futebol, né, Micho? Não sei se eu já te contei isso. Não. Mas eu era, assim, banheira total, entendeu? Então, eu ia lá, ficava esperando, até que fazia meus golzinhos. Ah, não, mas se você já fazia gol, já tava bom. Fazia gol, mas a galera falava, Marion, volta. Eu falava, não. Se eu vou, não volto. Ou eu vou, ou eu vou, ou eu volto. Não, mas eu brinco que, olha só, essa minha paixão por futebol, até no trabalho, ela me rendeu umas coisas legais, assim. Como eu sempre gostei muito de futebol, minha família também, a gente acabou indo uma vez assistir uma final do Mundial lá no Catar. E logo que eu voltei foi quando veio a Copa do Mundo aqui para o Brasil. E aí, na época, eu estava trabalhando na Promotoria do Consumidor. E aí, assim, eu sabia um monte de coisa da infraestrutura, porque eu tinha aprendido. Enquanto eu fiquei lá, assim, eu queria saber os bastidores do futebol. E aí, logo quando a seleção, quando veio a Copa para o Brasil, eu fui uma das convidadas pelo MP. Cada MP tinha que indicar um promotor do patrimônio, um do consumidor, para atuar no grupo do CNMP na Copa. Aí eu falei, pronto, agora eu tô feliz da vida, entendeu? Legal. Então, eu trabalhava no consumidor, fui uma das promotoras que trabalhou aqui na Copa. Então, desde a época que foi, tipo, reconstruir
usufruir da arena, para poder liberar a arena e etc. Então eu falo assim, gente, o futebol tá enraizado na minha vida, entendeu? Porque eu consegui, assim, dentro da minha função, trazer isso também. E existe um grupo de promotores nacional que trabalha só com futebol, de combate à prevenção de violência nos estádios. E aí, hoje, eu sou presidente desse grupo. Então, eu falo assim, a minha paixão pelo futebol, ela vai muito além do que só o futebol, assim, sabe? E a tua filha é vascaína também? Não, minha filha torce pro Atlético Paranaense. Aí, Aí, ó. Então, ela tá triste, igual você. Hoje ela tá triste. Nos últimos anos, ela viu a mãe triste, feliz né? Não, assim, ó, nos últimos anos, ela sempre brinca. Ela assim, mãe, você não é mais vascaína. Você já é atleticana. Porque eu gosto tanto de futebol que eu falei assim, não, eu vou ter que ir pro estádio. Então, eu sempre fui pro estádio para ver o Atlético Paranaense aqui. A Duda vai desde pequenininha. Então, ela fala assim, mãe, assume de uma vez que você já é atleticana e não mais vascaína. Eu falei assim, não. Eu sou uma vascaína com coração em transição. Em transição. Agora o Vasco tá voltando, eu tô ali, ó. Tipo, sabe? Vamos ver até quando, né? Fernanda, e essa tua paixão pelo futebol também sempre existiu pelo Ministério Público? Era um sonho da Fernanda criança ou não? Como é que foi essa caminhada? Você se descobriu promotora no caminho? Conta pra gente. Eu confesso que eu queria falar que era assim, eu me descobri pelo caminho, promotora. Eu acho tão mais assim, sabe? Acho mais interessante, talvez, quando a pessoa fala, ela se descobriu pelo caminho. Porque, às vezes, eu acho a minha história meio piegas, assim, sabe? Porque eu queria ser promotora de justiça. Eu não queria outra coisa. E, assim, às vezes as pessoas nem acreditam nisso, mas eu já entrei na faculdade para ser promotora de justiça. Sabe quando você está no começo da faculdade, alguém te pergunta, o que você quer ser? Eu queria ser promotora de justiça. Eu confesso que eu achava que, sendo promotora, minha vida ia ser muito parecida com aquilo que eu via nos filmes norte-americanos, entendeu? Tipo, eu sempre fui aficionada por CSI e tudo mais, eu achava que minha vida ia ser aquilo ali. Ela é bem diferente daquilo ali. Mas eu sempre quis MP. Tanto que eu fazia estágio voluntário já desde o primeiro ano, assim. Então, eu queria, entendeu? Então, eu queria dizer assim, queria ser aquela que fala assim, não, eu me vi promotora de repente, aconteceu. Não, não aconteceu. Eu vou fazer uma pergunta que não está no script, mas me deu vontade de fazer, te ouvindo. Você lembra do dia em que você soube da aprovação? Lembro. Você lembra onde você estava? Como foi a sensação que te deu? Lembro. Conta. Eu estava em casa, porque eu não tive coragem de ir no MP. A gente sabia que podia sair o resultado a qualquer hora, assim. E aí, uma amiga minha que estava junto comigo na prova oral, que também estava, assim, aguardando o resultado, ela falou assim, olha, parece que a banca está lá reunida, porque o MP tem um pouco essa tradição aqui, assim, no último dia, depois da prova oral, eles fazem aquela última reunião da banca e, às vezes, eles divulgam o resultado. E aí, me disseram assim, vai sair hoje, vamos pro MP. Eu falei, mas eu não vou de jeito nenhum. Eu falei assim, eu não tenho condições emocionais de sair. Eu estava em casa com a minha mãe. Depois da prova oral? Isso, assim, eu fiz a prova oral, tipo, sei lá, numa segunda. Isso era no último dia de prova oral, eles já iam dar o resultado. Faltava a classificação final. Mas você ia saber se estava aprovado ou não. E aí, eu confesso que eu não tive coragem de ir. Entendeu? Essa minha amiga foi, ela falou assim, eu vou. Se você vai ficar aí, isso é um problema teu. E aí, eu fiquei em casa, e aí ela me ligou para dizer que eu tinha sido aprovada. Quando você recebe essa notícia, você meio que não acredita. Você soube por assim. ela pelo telefone. Eu soube por ela pelo telefone, mas ela me disse em 30 segundos. Parabéns, você passou e desligou, porque ela foi ver o resultado dela e começou a chorar também, entendeu? Então, assim, foi naquele minuto só, e aí você fica assim, meu Deus, será que eu passei? Será que ela viu direito? Será que não? Aí que eu criei coragem de ir até lá e olhar. Entendeu? Mas eu já sabia que. Que ano foi isso? Eu tenho mesmo que responder isso, já. Faz tempo. A Mariana é mais nova, já é uma advogada bem sucedida. Eu gosto que eles ficam repetindo que eu sou tão mais nova. Que eu tô não dá pra gente pular isso faz tempo. Foi em 2008. 2008? Não parece. Melhorou. Mas assim, geralmente o concurseiro, ele tem uma via crucis. Ele acaba muitas vezes indo para vários estados, né? E eu mesmo também dou aula para preparação para concurso. Muitas vezes eu falo, eu conheço histórias de pessoas que passaram em concursos em estados... Porque a gente fala o Brasil, mas o Brasil é muito diferente nas regiões. Então, você vai para o norte, um tipo de país, você vai lá para o nordeste, às vezes a gente não consegue se adaptar. Isso daí é uma coisa que pode acontecer. Só que aí você vê que, às vezes, o concurseiro vai ficar tentando no mesmo lugar e, às vezes, ele pode ter a chance em outro. Você fez essa via crucis? Você começou, acredito, fazendo o Ministério Público do Rio de Janeiro. Não fiz do Rio de Janeiro. Não? Qual que foi a via crucis que você fez aí? Você foi aprovado em outros concursos no meio do caminho até chegar no MP do Paraná? Como que foi? Eu já tinha Duda quando eu passei, né? Então, assim, eu fui mãe solteira, fui mãe na faculdade.
E aí eu já peguei essa emenda dos 3 anos. Então, assim, como eu engravidei na faculdade, eu passei todo o tempo de estudo já com filha pequena. E aí eu sempre me questionei, falei assim, será que eu vou para qualquer lugar com ela? Embora eu tivesse uma urgência de passar por ser mãe solteira e tudo mais, eu precisava daquilo logo, mas eu pensava assim, eu não tenho coragem de ir para qualquer lugar com a Duda. E aí essa foi uma escolha, inclusive, que eu não fiz do MP no Rio, porque no Rio eu sabia que eu teria que ir para regiões da Baixada Fluminense. E aí eu pensava assim, não tinha vaga, demorava muito para você chegar em cidades melhores no estado do Rio de Janeiro. Só uma curiosidade, porque é de fora, desculpe interromper, Fernanda, mas é porque às vezes o pessoal quer saber, por que não a Baixada Fluminense? Então, porque a Baixada Fluminense é muito violenta. Naquela época, hoje mudou bastante, mas assim, tinha toque de recolher. Então, tipo assim, você tinha o tráfico muito. Assim, na época, meu irmão chegou a fazer um período de faculdade numa das cidades da Baixada Fluminense, e isso era muito real, essa história do toque de recolher, sabe, de tiro durante o dia. Então eu pensava assim, como que eu vou ser promotora de justiça com uma filha pequena, só eu e ela, nesse cenário, assim? Então, essa foi uma escolha. Eu falei assim, tipo, eu acho que eu não tenho, assim, eu tinha 20 e poucos anos na época. Então, eu falei assim, somando tudo, eu falei, eu não vou ter uma estrutura emocional, né, para aguentar tudo isso com a Duda pequena. Então, o estado do Rio, e aí eu vi, demorava muito para você ir para localidades um pouco mais tranquilas. Então, eu falei assim, aqui no Rio não vai dar para mim. E aí eu fui vendo quais lugares que eu me adaptaria para morar só eu e ela. Isso eu acho que é um erro que a maioria dos concurseiros comete, de não fazer esse pensamento. Então, assim, eu que preparo alunos não só na SMAF, eu dou aula em cursinho há muito tempo, eu já tive diversos alunos, por exemplo, aqui da região sul, que passaram no norte e não se adaptaram. Tipo, eu tenho alunos assim que, para chegar na comarca, eles pegavam um voo até a capital, depois, não sei, 12 horas de barco ou 24 horas de barco para chegar numa localidade. E aí, se você tem filho pequeno, isso tudo fica complexo. Tipo, precisou de um médico, como que você faz? Então, são coisas que a gente tem que pontuar. Então, eu pensei, eu com a Duda, até onde eu vou? E aí eu fiz, assim, tipo, a região sul, aí fiz Minas, porque eu tenho parentes em Minas. Então, eu fui dando assim... Aí, como começou a bater um desespero ali, o mais longe que eu fiz daí foi no Nordeste. Aí foi Pernambuco, que eu cheguei a fazer. Até não fui fazer a prova oral, embora eu tivesse já passado, porque eu já tinha tomado posse aqui. Mas eu fiz esse critério. Mas eu não sei, assim, eu passei relativamente rápido. Hoje eu vejo que foi relativamente rápido. Na época parecia uma eternidade. Então eu passei com os 3 anos e meio. Precisava da emenda dos 3 anos, com 3 anos e meio eu passei. De prática jurídica. Eu não sei se demorasse mais 5, 6 anos, se não ia chegar uma hora que eu ia fazer no país inteiro, assim, entendeu? Talvez fizesse, mas eu ponderei muito o fato de ser só eu e ela. E no Paraná tinha algum ponto de referência? Você já tinha morado? Tinha família? Tinha alguma coisa aqui? Embora seja do estado do Rio, a minha mãe já veio morar aqui há muito tempo, porque meus pais são separados. Então, a minha infância, minha juventude inteira foi entre aqui e lá. Eu morei aqui com a minha mãe, depois morei lá, depois morei aqui, depois morei lá. Então, já foi assim. Então, assim, por isso que era o Paraná. Tipo, eu já fiz aqui, tipo, o estágio no MP já foi aqui. Então, assim, o sonho, eu sempre falo assim, ó, meus alunos têm que ter um edital para chamar de seu, que é aquele sonho. Se vier o gênio da lâmpada mágica e falar agora, qual é o concurso que você quer? Você tem que saber uma resposta. Então, o meu era já o MP do Paraná. E mudou alguma coisa da prova que você falou agora? Não, é uma coisa assim que é interessante realmente, que eu lembro assim que na minha época de faculdade os professores falavam, não, eu me formei e às vezes passei com 1 ano. Ah, assim, na época dava. Você está vendo que às vezes o tempo está cada vez mais espaçado, né? E você está contando aqui que você passou em 3 anos e meio. Até hoje são casos raros de 3 anos e meio em concursos de magistratura, Ministério Público. O que mudou? Foi a concorrência? O concurso se tornou mais difícil? O que é a tua visão a respeito desse assunto? A democratização do ensino a partir do ensino online. O que acontece? Se a gente pegar antes da emenda dos 3 anos, que coincide quando a gente ainda não tinha os cursos online, a gente tinha só o Damásio, lembra disso? Sim. Em São Paulo, e depois veio o LFG. Sim. Para você fazer o concurso, você tinha que ir para lá. Quem era do Paraná, por exemplo, só tinha o Luiz Carlos. E era outro padrão quando você... Então, você tinha um cursinho muito grande no Rio de Janeiro e o Damásio em São Paulo. E aí, o que aconteceu? Logo que veio a emenda dos 3 anos, que todo mundo precisou ter os 3 anos de prática jurídica, e naquela época contava como pós, foi logo que veio o curso online.
Não era esse online que a gente está acostumado hoje, que o aluno faz de casa. Ele tinha que ir até a sede do Damásio, era o ou a LFG, sede né? do LFG, e você assistia a aula lá. Só que aquilo democratizou de uma... Porque eu lembro que, assim, quando eu engravidei na faculdade, eu ouvi, assim, putz, agora você não vai mais ser promotora de justiça. Por quê? Porque o planejamento na minha casa era assim, você vai terminar a faculdade, a gente vai juntar dinheiro para dar um jeito de você ir morar em São Paulo para fazer o Damásio. Já era assim, sabe? Tipo, o único jeito de você passar é indo fazer Damásio em São Paulo ou LFG. E aí, quando eu engravidei, putz, você não vai mais. Agora a vida acabou. Mais ou menos tipo isso. E aí, logo em seguida, quando passou os 3 anos, acho que eles viram um mercado. Assim, bom, essa galera agora vai ter que, pelo menos, estudar os 3 anos. E aí, como que a gente vai fazer isso? Aí veio esse ensino online. A partir desse momento que veio o ensino online, pensa só, ele virou a mesma qualidade no país inteiro. Aí o sarrafo subiu por causa da Subiu, concorrência. porque daí, assim, enquanto você está lá numa cidadezinha, entendeu? Aí começou a abrir unidades do Damásio e do LFG em qualquer lugar. Não em qualquer lugar, mas, assim, em cidades um pouco maiores já tinham. E logo, qual foi o passo subsequente? Você não precisava mais ir na unidade. Aí você faz de casa. E teve uma grande revolução também, né? Porque era assim, o Damásio, mas principalmente o LFG, ele tinha professores que eram... Não, aí virou era uma outro seleção padrão. brasileira ao vivo, 7 horas da noite, Exato. você podendo ter aula com esses grandes nomes em qualquer lugar do Brasil, não precisava Foi estar em São isso. Paulo. Foi isso que aconteceu. Aí todo mundo do país começou a ter o quê? O mesmo padrão de estudo, o mesmo nível. Entendeu? Então, assim, você eleva a concorrência. Na verdade, você levou todo mundo para cima. Foi isso que você falou, você elevou o sarrafo. E aí ficou todo mundo igual. Entendeu? Então, hoje, não só pela emenda dos 3 anos, mas você já não tem mais hoje. Ainda que não tivesse a emenda dos 3 anos, você não ia mais ver ninguém sendo aprovado com 1 ano de estudo. Sim. Entendeu? Porque hoje você tem as pessoas já desde a época de faculdade fazendo esses cursinhos. E, Fernando, você falou que você achava que ia ser como nos filmes, nos seriados, né? Eu achava. E como que foi, principalmente no começo, né? Porque a gente tem esse sonho de passar num concurso, muitas pessoas que estão nos assistindo querem saber de passar e às vezes não pensam no logo depois. Assim como para nós advogados, enfim, a gente pensa, sexto né? ano. O 6º ano. Ok, 5 anos estudando, agora vou abrir meu escritório. Beleza, vai abrir seu escritório, primeiro ano, não vai estar bombando de clientes. Então, no concurso também vocês têm isso, né? Como que foi esse começo para você? Um pouco, assim, como eu falei que eu queria MP desde o começo, eu já fiz estágio voluntário, rodei bastante dentro do MP e também fiz no escritório. Eu tentei, assim, ao longo da faculdade, eu falei assim, vou só confirmar se eu quero MP mesmo. Então, assim, eu fiz estágio no escritório, fiz estágio os 5 anos no MP, fiz com o juiz para eu entender, deixa eu ver se é isso, se eu não estou um pouco emocionada demais com esse negócio de MP. E aí, então, eu já sabia que a realidade não era tanto CSI. Né? Na época, o Fórum Criminal era ali na Marechal. Vocês lembram disso? Sim, lembro. Não. Isso eu lembro. A Marion não deve lembrar, eu lembro. Então, assim, ali eu já vi que Você minha passou vida lá não na ia frente, ser. porque Eu você era- nunca foi não, estagiária lá, eu né? vou confessar, não foi mesmo. Eu era Ai, aluna. não precisa confessar essas coisas. Não, mas eu lembro perfeitamente, Então, assim, ali eu já vi que minha vida não ia ser CSI. Mas mesmo sabendo que ela não ia ser CSI, eu confesso que quando você assume a comarca, o choque de realidade é muito maior. Qual que né? foi a tua comarca primeiro? Essa que foi a União da Vitória, como substituta. Sim. Mas a questão é assim, ó, eu cheguei, a promotora estava de licença saúde há muito tempo, então eu nunca vou me esquecer, porque eu tenho essa certidão em casa. A minha primeira carga foram 889 processos. No primeiro dia, eu olhei... De tudo? Ou De só tudo. uma- Não, era assim, só a promotoria E eram dela os era processos, cível. físicos, né? Físico, Então, tipo, físico. chegava aquelas... Chegavam de vários carrinhos, Literalmente as assim. pilhas, né? E aí eu lembro que eu olhei para ele e falei, o que é isso? Ele assim, seja bem-vinda, doutora. Eu falei... Eu não tinha noção, assim. Então, tinha, assim, uso capião, tinha interdição, coisa... Aí eu não tinha noção, porque eu não tinha trabalhado na área E civil. tinha assessoria? Não. Não. Tinha uma estagiária. Aí eu olhava, eu juro pra vocês, me deu vontade de chorar. Eu falo isso sem menor vergonha, assim. Eu queria chorar, mas eu não conseguia nem chorar, sabe? Não dava tempo. Porque eu falei assim, não vai dar tempo de eu chorar. Eu tenho que ir trabalhar. É esse o critério. Entendeu? E aí, logo, assim, eu assumi em dezembro. Uma semana depois, os colegas, então, Fernanda, agora o recesso é seu. Eu falei, como o recesso é meu?
Você era novinha, ué? Exatamente, mas ninguém me avisou disso, assim. E aí você fica lá com todo o volume. Então, ali eu descobri... Bom, eu achava que eu ia ser CSI, que eu ia ficar só na parte criminal. Né? Não, nessa hora eu já não achava mais, mas, assim, não foi esse deslumbre todo, assim. E até hoje, se a gente pega uma promotoria criminal, você não tem estrutura que você tem no direito norte-americano, que você acha que você vai ter toda aquela equipe, aquela produção de prova, aquela realidade, aquela investigação maravilhosa. Não é isso, entendeu? Então, assim... Mas... Eu fiz, na época, estágio na Promotoria das Comunidades, que é uma promotoria que faz o atendimento da população. Você vai até os bairros mais carentes de Curitiba, aqui. E aí, ali eu tive a certeza, mesmo que não fosse CSI, eu tive a certeza que era o que eu queria. Tipo, fazer o atendimento à população era uma coisa que mexia muito comigo. Assim, a gente ia às quintas-feiras à noite num bairro que chama Bolsão Sabará. E aí, lá você lidava com, tipo, né, desde, sei lá... ação de alimentos, investigação de paternidade, pessoas que não tinham documento. Então, esse outro contexto, assim, dessa possibilidade de você ajudar a sociedade de alguma maneira. Aí eu falei, tudo bem, não vai ser o CSI, mas isso é uma coisa que me atraía também, entendeu? Que me chamou muita atenção, essa possibilidade. Você vê você efetivamente fazendo a diferença. É isso. Fazendo diferença. Isso era uma coisa que, tipo, encheu meus olhos, assim. E você contou aqui da tua gravidez durante a faculdade. Você tinha quantos anos? Quando a Duda nasceu, 23. 23, então... Eu engravidei com 22. 22. É quase 23 ela nasceu, e assim, 22. Claro, o filho, eu acho que... Eu sou pai recente, eu acho que filho é uma coisa... Você olha aquela coisinha, você acaba falando, eu vou enfrentar o mundo. É isso. Porque eu preciso. É uma coisa, assim, fora do... E como que foi essa tua preparação? Assim, o que foi, assim... Você entrou na faculdade sendo promotora, veio a gravidez. Um jovem. Como que foi esse período da, assim, o gravidez, o sonho de se tornar promotora, o caminho com uma filha, e você fala, foi mãe solteira, quem ajudou? Como que foi tudo isso até chegar na promotoria e até trazer ela para ir para uma União da Vitória ou outra cidade? Eu brinco que quem ajudou, assim, a pessoa decisiva foi a primeira que me criticou, que foi a minha mãe. Então, assim, eu até ia poupar isso, mas, assim, eu viro e mexe, eu acabo falando disso, não tem jeito, minha mãe vai ouvir e ela já está acostumada, eu acho que ela mesmo já sabe que eu perdoei isso. Quando eu engravidei, quando eu contei para minha mãe que eu estava grávida, ela foi a primeira pessoa que falou assim, pronto, agora você não vai mais ser promotora de justiça. Entendeu? Foi ela que achou que eu não ia conseguir, a primeira. Depois, várias outras falaram para mim que eu não ia conseguir por conta da gravidez. E aí eu, tipo, não deu nem tempo de eu, assim, administrar aquilo, tipo, não, aquela informação negativa. Eu falei assim, mas é agora que eu vou ser. E aí, depois que a minha mãe, acho que absorveu a ideia que eu estava grávida, ela me incentivou demais, entendeu? Mas, assim, demais absurdamente, assim, tanto que, por exemplo, tinha dias que eu... Logo no começo que eu assessorava uma juíza, trabalhava com ela, e aí depois eu fazia Damásio, né? Então, assim, tipo, né, tinha uma das épocas assim que eu acabava tendo que estudar de noite no Damásio. Eles tinham uma salinha de estudos, porque se eu ficasse em casa, a Duda, né, me demandava e eu não conseguia estudar. E aí, quando saiu então o edital da MP, minha mãe falou assim, eu vou cuidar da tua filha. Nesse ano, eu estava no 3º ano de estudo. Ela falou assim, eu cuido da sua filha. Mas você está proibida de ir para balada nesse ano, porque eu era baladeira ainda, tipo, eu adorava sair. E aí ela falou assim, e você vai ter que ir toda noite estudar até o Damásio fechar. Então, eu ia para essa linha de estudos. E aí, o que aconteceu? Na primeira noite que eu fui, a Duda estava acostumada a me ter dentro de casa. E aí, quando eu saí de noite, assim, dei tchau e saí, a Duda com 3 anos, ela começou a chorar. E eu ouvia lá debaixo da garagem a Duda chorando, eu quero minha mãe. E aí, eu voltei na primeira noite, aí a minha mãe, quando eu cheguei na porta, minha mãe falou, volta. Você não vai entrar. Eu falei para você que eu ia cuidar da sua filha. Agora você volta e vai para lá estudar. Aí ela falou assim, porque você está fazendo isso por você e por ela. Não é só mais para você. E quanto antes você conseguir, mais tempo você tem com ela. Então, eu falo a mesma pessoa que, tipo... Aí, realmente, eu fui ouvi os gritos da Duda. No segundo dia, eu ouvi os gritos da Duda e minha mãe continuava. Vai, que daqui a pouco ela acostuma e você vai conseguir. E aí, realmente, depois de uma semana, minha mãe estava certa, ela parou de gritar e ela já até me dava tchau na porta. Tchau, mamãe, você vai estudar, né? É por mim e por você, né? Ela internalizou muito essa frase da minha mãe. E aí, então, eu falo assim, a primeira pessoa que me criticou foi a que mais me apoiou.
Entendeu? Meu pai também, meus pais são separados, mas assim, o que a minha mãe fez por mim ao longo desses 3 anos e meio, tipo, não tem, entendeu? Então, assim, tipo, de eu poder estudar de madrugada e minha mãe também levantar, enfim, essas coisas todas, eu contei muito com a ajuda da minha mãe. Que bonito. E eu acho que se não tem, É bonito esse... se você não tem alguém que te ajude, fica difícil, porque assim, eu acordava 4 da manhã para estudar, 4h30, entendeu? Porque eu tinha que estar às 8 no fórum. Fiquei feliz de ouvir a história, até emocionada, assim, porque são 3 gerações, né? Então, a tua mãe te apoiando, você batalhando, a Duda ali querendo a mãe, enfim, mas hoje tá todo mundo muito feliz com isso. Mas é engraçado, porque quando saiu o resultado, a Duda não tem essa percepção. Ela lembra dessa história porque eu já contei mais de uma vez. Mas, quando saiu o resultado, todo mundo me dando parabéns. E aí a Duda assim, por que estão te dando parabéns? Aí eu falei assim, porque a mamãe passou. Ela tinha que idade? Na época, 3 e 8. Quase 4. Uhum. Vamos botar 4, né? E aí ela virou pra mim e falou assim, por que estão te dando parabéns? Aí eu falei, porque a mamãe passou. Aí ela falou assim, tem que dar parabéns pra mim, fui eu que fiquei sem mãe esse ano. E aí, é engraçado que hoje ela fala assim, mãe, eu não me lembro disso. E vira e mexe quando eu abro caixinha de pergunta no meu Instagram, que tá demorando porque eu tô trabalhando muito, mas quando eu abria, um monte de mãe me pergunta assim, como é que você fazia com a culpa e tudo mais. E aí teve uma vez, que a Duda não tem coragem de aparecer no Instagram e de gravar. Mas a Duda falou assim, sabe o que eu já reparei? A maioria das tuas seguidoras, outras alunas, elas sempre se pegam nessa parte da culpa em relação ao filho. E aí ela virou para mim e falou a coisa mais linda. Eu contei isso e eu sempre conto isso para minhas alunas que são mães. Ela falou assim, mãe, sabe o que eu acho mais engraçado? Eu acho que no momento que você estava comigo, você era tão presente que eu não consigo me lembrar dessas horas todas que você estudava. Essa suposta ausência, para mim, nunca existiu. Ela assim, você foi uma mãe extremamente presente. Então, isso que você fala que você ficava estudando, que você ficava sábado estudando, ela assim, eu não tenho isso. Porque, para mim, você era tão presente que eu não tenho em nenhum momento uma sensação de ausência. Então, ela fala assim, fala para os teus alunos que se elas estiverem num momento presente, com o filho realmente presente, o filho não vai sentir isso, assim. Então, eu acho isso legal, assim, saber que ela não sentiu. É muito legal também porque... É um pouco fora do conto de fadas, né? Total. Porque assim, porque eu fiquei estudando, depois arrumei minha vida. Não, isso é a vida real. As pessoas têm as circunstâncias delas e cada um da sua dificuldade. Quem tem filho pequeno sabe que o filho pequeno demanda atenção, que o filho pequeno, você vai se sentir cansado. Quando eu virei pai, eu lembro que, tinha que ficar tarde com a Antonella, porque a Bianca ia trabalhar, a gente meio que revezava. Parecia que eu tinha apanhado, e o pior de tudo, chega o final da tarde, você sente como se não tivesse feito nada. E a energia que isso demanda é muito grande. Mas assim, Fernando, mudando um pouquinho... aí a Fernanda veio pro Paraná, trouxe a Duda, foi morar em União da Vitória. Sim, a Duda já nasceu aqui, já. Já nasceu? Já. Ela é curitibana, então. Ela é. Então ela já tá mais acostumada com o frio, com tudo, né? Mas ela continua detestando frio. Mas aí... Tá no sangue. Mas assim, você vai pro interior. Como que era ser assim? Eu sempre fico interessado assim. A gente sabe que o promotor, o juiz, o gerente do Banco do Brasil acabam sendo, às vezes, muito celebridade, o padre na cidade do interior. Pelo menos antigamente era assim. Mas uma promotora mãe solteira no interior, como que foi isso? Ela é super julgada. Ela é super julgada também? E aí? Ela é super julgada. Eu sempre falo assim, o homem, quando ele passa, ele vira o galã, né? Assim, ele vira, assim, a última bolacha do pacote. Ele chega na cidade, é isso. A mulher, digamos uma que chegue sem filho, coisa e tal, já tem uma vida difícil, tá? A mulher, porque, assim, tudo aquela pompa que pro homem tem, isso não acontece. Eu acho que, assim, as mulheres têm esse afastamento, assim, na cidade, não tem jeito. Agora, uma mulher mãe solteira, aí o afastamento é maior, assim, sabe? Você percebe, assim, desde o primeiro dia que eu cheguei, já cheguei com filho, as pessoas sabiam que eu tinha feito matrícula na escola. Mas e o pai? Chega quando? Então, o pai tá em Curitiba, entendeu? Tipo, é isso. O pai dela é super meu amigo, vim, mas assim, as pessoas... mas você não é casada? Não, eu não sou casada. Mas... Não, ele não é meu namorado, ele não é... Sabe? Então, assim, você tem esse julgamento, assim, você percebe... esse julgamento por parte das pessoas. Teve uma colega minha de faculdade que passou no concurso para juíza do trabalho em Rondônia. E ela ficava numa espécie de uma parte hotel que tinha lá na cidade que ela ficava. E aí ela sempre ia lá e comprava 2 pães porque ela não gostava do café do hotel que ela ficava. Aí um dia ela pediu 4. E aí a mulher da padaria olhou para ela e falou, tá com o namorado, doutora? Veja...
Porque comprou dois. Controle da E, na bicicleta. verdade, era a mãe dela que tinha ido visitar Mas ela. o controle é esse. aí, ó. Era assim, ó, teve um dia eu cheguei na padaria. Hoje deve ser diferente o interior, né? Eu tô em Curitiba há 15 anos. Mas eu cheguei na padaria e pedi um suco verde. Aí não tinha suco verde. Aí eu falei, não, você consegue fazer pra mim? Tipo, eu expliquei como era um suco verde, assim. Tipo, em uma semana, aí o suco da promotora. Tipo, ninguém tomava o tal do suco verde. Daí virou, tipo, o suco da promotora. Eu falei assim, gente do céu! Promoção do dia. Ovos e Então suco tem da essas coisas. Mas assim, eu tenho um jeito muito despachado. E aí, logo assim, eu falei, gente, é o seguinte, eu fui mãe solteira, engravidei na faculdade e é isso. E sou eu e ela e eu, e tá aí. Entendeu? E ainda falo pra todo mundo, olha, eu me dou super bem com o pai da minha filha, ele é ótimo, maravilhoso, mas é essa a situação. E logo já falei, e continuava, tipo, cheguei na igreja, vi esse julgamento assim na cidade, e já avisei o padre, e tá tudo bem. Entendeu? Aí as pessoas acabam tendo que assim, tá tudo bem. Entendeu? Mas eu, no começo, eu sentia isso, assim. Principalmente, assim, em marca inicial, que é cidade bem pequenininha, assim, é onde você sente mais. Nas outras, não. Nas outras, acho que já fica um pouco mais, assim, comum, vamos dizer assim. Não comum, mas, assim, mais naturalizado. Mas eu tinha esse certo cuidado, até, assim, tipo, com quem que eu vou me relacionar, com quem... Sabe, assim, para tentar evitar certos comentários. Mas tinha esse... E, Fernanda, a gente sempre pergunta para o pessoal que vem aqui, a gente já entrevistou, penúltimo foi um perito criminal, já vieram promotores, procuradores, já vieram advogados, e a gente pergunta se vocês conseguem atuar no criminal e depois ter uma noite de sono tranquilo. Se você consegue viver um caso que às vezes te atinge, mas depois deixar isso para trás. Como que você lida com isso? Tem algum caso que te marcou, que você carregou com você, que você teve dificuldade de deixar de lado ou não? Tem. No crime, eu acho mais fácil deixar de lado. E é por isso que eu escolhi atuar na área criminal, tá? Porque, assim, ó, eu falo que o meu emocional atuando na área criminal é melhor do que quando eu atuava na infância. Então, assim, o crime hoje, o que acontece? Eu vou, para mim, sabe assim, é um caso, eu atuo nele da melhor maneira possível, só peço condenação se eu realmente tiver prova certa daquilo, não tenho nenhum problema em pedir absolvição, essa coisa, promotor de acusação, não, eu sou promotora de justiça, então, seja júri, onde for, não tem o menor problema em pedir absolvição. Então, acho que isso me deixa muito tranquila com a minha consciência de chegar e dormir, tá? O fato de eu nunca ter tido problema em pedir absolvição, tipo, fiquei na dúvida, eu vou pedir absolvição, porque eu falei, eu escolhi ser promotora de justiça, eu não sou promotora de acusação, então eu tenho que ter isso sempre como foco principal. Na área criminal, eu tive um caso que me marcou e ficou muito tempo comigo, que foi um feminicídio, que na época a gente nem chamava de feminicídio. Ele matou a mulher e jogou de noite e jogou lá dentro do poço artesiano que estava dentro da casa. E aí, a única testemunha que a gente tinha era uma criancinha, a filha, de 4 anos, que só falava assim, o papai carregou a mamãe durante a noite para fora de casa. Então, era só isso. Até descobrir o corpo, enfim, foi muito tempo de investigação. Então, esse era um caso que eu ficava só com a frase da menininha. O papai carregou a mamãe. E eu ficava assim, e cadê a mamãe? Porque a gente não achava o corpo, e etc. Foi muito tempo. Tem uma criança na história. Mas tem uma criança na história. E aí, assim, se questiona-se o depoimento daquela criança. Será que o papai realmente pegou a mamãe de madrugada e carregou? Você tem tudo isso. Claro. Será que ela estava sonhando? Será que ela não estava? Enfim. Então, esse era um caso que me incomodava muito, tá? E quando chegou... E aí, como eu fiquei em Realeza 3 anos, esse caso é de lá. E aí, quando foi a julgamento, e aí teve... Aí, assim, esse caso foi um que eu só fiquei tranquila quando o júri acabou. Mas, no crime, isso é mais fácil. Eu não atuo na área da infância porque eu falo, eu não tenho maturidade emocional. Porque quando eu estava na área da infância, quando você vai para o interior que você tem que fazer tudo, e eu chegava naquelas unidades de acolhimento, de ver aquelas crianças que estão destituídas do poder familiar, aguardando uma adoção, aquilo cortava o meu coração de um jeito que eu queria levar todas aquelas crianças comigo. E aí teve um caso que... Ali foi quando eu tive certeza absoluta que eu não tinha condições emocionais de atuar na área da infância. Foi feita a adoção de uma criança, uma menina de 2 anos. E aí, logo depois, descobriu-se que ela tinha uma irmã. Ela foi feita uma adoção numa comarca próxima à minha, não vou nem identificar a comarca, porque é um caso meio assim. E aí, na minha comarca, descobriram que ela tinha uma irmãzinha mais velha, então a gente procura, né, tipo, juntar os irmãos. E aí, quando foi né, procurou os pais adotivos, eles ficaram felizes, do dia para a noite, então, né, a prioridade é de vocês vão ter 2 filhas e tudo mais. O que aconteceu? Essa irmãzinha um pouquinho mais velha, tinha 3 anos e meio, quase 4, ela estava num ambiente onde ela era abusada sexualmente no seguinte sentido, ela tinha que fazer carinho no órgão genital do homem que estava cuidando dela.
Então, tipo, sempre que ela via um homem, ela fazia carinho nas partes íntimas, assim. Ela não tinha noção de que aquilo era errado. Então, quando ela foi para casa dessa família, toda vez que ela vinha o pai, que era agora o pai adotivo, ela ia, sentava no colo dele e fazia, tipo, aquilo que, em tese, para ela era um carinho, que ela foi criada naquele ambiente. E aí ela via um homem, sei lá, chegava um amigo do casal, ela se comportava daquela maneira. E aí a família não aguentou, procurou uma psicóloga para tentar entender. E a família, resumindo, não aguentou e falou assim, a gente não vai ficar com ela, a gente vai devolver. E aí separaram as irmãs. E o juiz aceitou a devolução, entre aspas, dessa criança. Falou que não tinha como obrigar um casal a ficar. E eu tive uma dificuldade muito grande de entender essa devolução, sabe? Eu tinha 20 e poucos anos, assim, e eu falava assim, mas ninguém devolve um filho. A começar por esse termo, devolução. É isso. Devolução, E aí eu parece falava um assim, produto. gente, o que é isso? Isso não é um produto, como assim? E aí eu recorri e o tribunal manteve, não tem como obrigar um casal a ficar com filho. E aquilo me acabou emocionalmente, porque eu falei assim, gente, criança não é produto. A gente não tem como fazer isso. Enfim, então eu falei, eu não quero mais atuar nunca mais. Aquele caso foi o decisivo para eu nunca mais atuar na área da Eu infância. te ouvindo, estava pensando, né? É que no crime, por pior que seja, é um fato passado. Exatamente. Então, assim, aí, claro, você tem que fazer a pessoa responder pelo que fez, tem ressocialização, enfim. Mas é um fato no passado. Agora, essa questão da infância e da juventude são coisas que estão impactando, né? A criança está aguardando uma adoção, está vivendo aquela situação. Então, é algo que está... Você sabe que você está dormindo na tua casa e que... É isso. E aí você Então, chega é naquela muito unidade de difícil. acolhimento, as crianças estão doidas para dar amor e carinho, elas te muito abraçam, difícil. elas pegam na sua perna, quando você vai embora, elas não querem que você vá. Sim. E aí aquilo eu falava assim, gente, eu não consigo lidar. É. Então, assim, o crime é bem isso, é passado, então, assim, eu dou o meu melhor no que eu posso, mas, assim, eu não consigo mudar aquela situação. E a área da infância, você lida muito... Eu admiro muito os promotores da infância, porque, assim, eles brigam muito, entre aspas, assim, por cada criança, sabe? Assim, para tentar... E tem que ser, né? Quem trabalha mas é com isso fantástico, tem assim, que- quando você é. conversa com um promotor da área da infância, é, tipo, fantástico, sabe? E eles se sentem recompensados com cada uma que eles conseguem. Mas eu me fazia... Eu não conseguia... A sensação de impotência naquele caso em específico de adoção, aquilo acabou com o meu emocional e eu falei, não quero isso, não consigo lidar. Eu tenho uma curiosidade. Eu morei em Realeza. Jura? Mas eu não era quando você era promotor. Foi muito antes. Né? Imagina, eu era criança quando você era promotora lá. Daí não, né? Você não me acaba, hein, Michel? Você não inventa com esse papo. Eu já falei para não falar de idade nesse lugar. Não, morei em 1994, 95. Não, essa época eu nem estava aqui, eu tava nem na faculdade, tava nada. Eu era criança também, nem assim, vem, Michel. Quando aconteceu essa história ou alguma outra, você pensou em, poxa, talvez o Ministério Público não seja para mim? Não, nunca pensei. Se eu disser isso, eu estou mentindo. Eu sou muito apaixonada. Eu me sinto muito privilegiada hoje. Porque eu exerço uma função que todo dia eu sou grata por ela, mas não nesse conceito piegas, assim, que todo mundo, você tem que agradecer. Não, eu sou muito feliz. Vocês conseguem entender? Eu sou muito feliz sendo promotora de justiça. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, entendeu? Tipo, sem querer, sem saber que você ia me fazer esse tipo de pergunta, eu não sei se eu postei hoje ou ontem no stories do meu Instagram, eu estava fazendo um relato, e aí eu falei, eu sou muito acho que foi hoje de manhã, nem sabia que você... Eu falei, eu sou muito feliz porque eu exerço duas funções que eu sou completamente apaixonada. Eu sou professora, e principalmente de cursinho, eu não dou aula em faculdade, e sou promotora de justiça. Então, assim, nunca teve uma assim, eu não quero mais ser MP. Eu não tive essa... Não é que a profissão seja perfeita, a função não é perfeita. Mas eu nunca tive nada que me desiludisse tanto do tipo, não quero ser. E sabe que a próxima pergunta tem a ver com o que você está falando também, porque era sobre esse teu outro lado, professora. Que matérias que você leciona no cursinho? E o que você vê, assim, em termos... Porque eu e Michel também somos professores, Michel também muito de cursinho, eu hoje estou mais na graduação, na pós, mas também já tive muito por cursinho. O que você vê, assim, por exemplo, como promotora, te ajuda mais, você está sempre estudando, e aí chega um caso e você fala, nossa, estudei isso ontem, então vai me ajudar? Ou levar para a sala de aula a tua experiência como promotora? O que alimenta mais o quê para você? Putz, eu acho que é uma alimentação dupla. Assim, eu dou aula de processo penal. Que é, assim, né, a matéria que eu estudo, enfim, essa é a minha matéria paixão. E aí, de vez em quando, eu dou aula de penal. Eu falo de vez em quando porque, assim, eu tento sair do penal especial, mas não consigo sair. Né? Eu tô há anos tentando parar de dar penal especial, mas não consigo. Então, eu acabo dando as duas, mas eu falo assim, eu sou professora de processo penal. E aí, assim, o que eu acho? Que a possibilidade de eu usar as duas coisas. Então, o fato, assim, eu consigo trazer para a sala de aula muito exemplo do meu dia a dia,
Né? E eu acho que para você ensinar processo penal, o que acontece? Eu acho que na minha época, não vou dizer na tua, porque você é bem mais nova, mas assim, na época do processo físico, era muito mais fácil a gente entender processo penal. Porque você conseguia ver o inquérito, você conseguia ver cada uma das peças do processo físico. Na ordem literal. Na ordem literal, então ficava fácil. A primeira coisa que fazer era ler a última folha do... Pra entender o que faz. Eu vou fazer uma observação pra vocês pararem de ser bocudo, vocês dois. Quando eu comecei a fazer estágio, foi o meu primeiro estágio na vida, foi na Defensoria Pública do Paraná, a gente tá falando de 2003, era uma máquina de escrever. Não é possível. Juro pra você, juro. Tudo bem, era Defensoria Pública, então a estrutura ainda era um pouco mais... Eu acho que nessa época eu também era estagiário. Nessa época, a Defensoria nem era regulamentada no Paraná. E aí depois veio o computador, enfim, mas eu tô nessa old school. Então, eu era estagiária, mas não tinha. Em 2003 eu era estagiária também, mas não era máquina de escrever. Na Defensoria No MP tinha máquina de escrever. Já era computador. O MP tava melhor que a Defensoria. Na Defensoria, eu lembro, eu também fui estagiário mais ou menos nessa época. Sim. A gente tinha que, assim, se tivesse internet em casa, os estagiários se dividiam para pesquisar jurisprudência. É sério? Que cada um ia lá, olha, vai lá em casa, vai para tua casa, veja o julgado sobre isso e aquilo, porque tava começando essa disponibilização de julgados na internet, que era aquela impressora que, assim, saía praticamente uma Olivetti elétrica, assim. No estágio eu fazia pesquisa de jurisprudência, livro. Isso eu lembro. O livro. Isso eu lembro. Quando eu era estagiária na vara criminal, isso aí. criminal, era livro de jurisprudência. Era livro, RT, assim, que você vai até hoje, pelo menos os advogados mais antigões, eles se orgulham daquela biblioteca toda laranja com as RTs que eles assinam até hoje, né? Mas agora que eu já confessei minha idade, vou dar a palavra que eu interrompi para fazer essa. Mas assim, na o MP me ajuda muito em sala de aula, por exemplo. Eu acho que fica muito mais claro, e principalmente assim, o fato deles não terem contato hoje com o processo físico, para você ensinar processo penal, eu conseguindo trazer para eles casos práticos, fica mais fácil, eu acho. Mas ser professora me ajuda muito, porque, assim, e principalmente de cursinho, que eu acho que é um pouco diferente da graduação. No cursinho, saiu uma decisão hoje, os teus alunos precisam dela hoje, entendeu? Porque eles vão fazer prova semana que vem e vai ser cobrado. O cursinho é essa atualização total, né? É isso, então me mantém... No Ministério Público é isso. E, tipo, me mantém atualizada, assim, como nunca. Eu falo, desde que eu sou professora de cursinho, eu sou... Mas tem uma questão que é difícil hoje, né? A gente sempre fala aqui, eu acho que todo mundo... O duro no processo penal, quando você é professor, é você dar conta das incoerências. Sim. Da diferença da prática e da teoria. Da prática e da teoria. Eu falo isso, por exemplo, eu amo estudar nulidade, mas é uma matéria que você começa a encontrar vários tipos de incoerências e o aluno ergue a mão e te faz uma pergunta e muitas vezes você vai responder o quê? Porque daí o cara precisa fazer uma prova com base naquilo, você vai explicar a jurisprudência, mas aí vai ter ali um vácuo que não vai ter como, né? Ou outras questões. Não, além disso, não é nem só incoerência, né, Michel? Eu falo assim, você dá uma aula hoje. Se o aluno não assistiu essa aula hoje, porque ele está com a matéria atrasada hoje, nessa possibilidade do aluno de cursinho assistir em casa, né? E aí, se ele assistir daqui a um mês, a depender o que você ensinou hoje... Está ultrapassado por a jurisprudência. A gente não tem, assim, um precedente que a gente possa acreditar realmente, né? Tipo, a gente não tem mais uma segurança. Isso eu acho muito temerário, assim. Muito difícil em termos de aula. E, Fernanda, como que surgiu a professora no meio de tudo isso aí que você contou pra gente? Quando eu estudava para concurso, lá nos idos de 1900 e bolinha, eu precisava... não existia esse cargo de assessor. Né? Então, assim, eu era assessora, entre aspas, na vara de fazenda, e quem me pagava era o cartório. Na época, os juízes pagavam você por sentença. Isso, para mim, era muito pouco. E eu sempre gostei de falar, como vocês percebem, e me parecia que eu levava um jeito para processo penal. E aí, eu falei assim, quer saber? Eu vou dar aula para quem quer fazer OAB. Eu fiz OAB na faculdade mesmo, com filha, recém-nascida, e passei. Se inscreveu? Coisa e tal. Sim, fiz tudo. Tem lá, meu OAB 35.735, uma coisa assim. Tá. E aí eu virei e falei assim, eu preciso de dinheiro extra para poder estudar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aula para a OAB para quem quiser fazer. Então, eu brinco que eu criei a função de coaching, de mentora, seja lá o que for. Na época, chamava aula particular. E aí, eu comecei a dar aula... Enquanto eu estudava para concurso, eu dava aula particular para quem queria fazer prova da OAB.
Que é uma forma de estudar também. E aí eu Dar tava aula, estudando e tava dando aula. E aí eu consegui, assim... E é engraçado, porque assim, depois eu fui fazer audiência, diversos alunos meus me encontravam no fórum e falavam assim, meu Deus! E aí era engraçado, até hoje, daquela época. Então eu dava aula particular de penal e processo penal. Aí eu falei assim, aí aquilo me apaixonei, porque eu tinha resultado com os meus alunos que estavam aí fazendo aula particular, estavam passando na OAB. Falei, opa, me parece que eu levo jeito para esse negócio. Aí logo que eu passei no concurso, aí, mas eu só me dedicava ao concurso porque eu já tinha dúvida, como que eu vou pensar em aula, em alguma coisa assim. E aí, quando eu fui para o interior, aí eu já comecei a dar aula, entendeu? Eu queria dar aula, ponto. Deu aula em faculdade. Dei aula em faculdade. Eu queria dar aula, falei, quer saber aonde eu vou fazer isso? E aí, depois, só com o tempo, só que daí, assim, o MP, mais a maternidade, etc., me demandavam muito tempo. Então, eu não conseguia, tipo, fazer mestrado naquela época. Eu estava no interior, tanto que eu fui fazer mestrado mais tarde, entende? Mas aí, assim, eu entrei nesse mundo. E aí, eu vi que eu não queria dar aula na graduação. Por que eu não queria dar aula na graduação? Porque o concurso transformou muito a minha vida. Eu sou muito apaixonada, assim, pela a estabilidade. Não é todo mundo que tem esse perfil de estabilidade, né? Porque sempre eu aprendi na época que eu fiz alguns cursinhos que você fecha 2 portas quando você passa no concurso: a da riqueza e a da pobreza. E para algumas pessoas isso está bom e para outras isso não está. Então, naquela minha realidade, para mim estava, entendeu? Tipo assim, o concurso atendia tudo aquilo que eu esperava. E aí eu falei assim, então eu me dediquei muito para aquilo e não podia dar aula. E depois que minha vida deu uma estabilizada, é que eu voltei para essa parte de aula. Mas eu quis ir direto para o concurso, porque tipo, eu achava que era possível ajudar alguém a alcançar aquele objetivo. Mas a tua fala eu acho uma coisa muito interessante, porque eu vejo muito, pelo menos muitos dos alunos que estão nesse mundo do concurso, é que eles querem estabilidade. E aí que entram, que nem você estava falando, os erros. Eu vou... Aí o sujeito passa... Você até contou, eu tinha um conhecido que passou num concurso, acho que lá no Mato Grosso, e a cidade que ele que ele estava lotado era uma cidade que era 600 e poucos quilômetros de Cuiabá, mais de 400 quilômetros de estrada de chão. E assim... Então, essa questão é interessante que você fala, porque o que a gente está percebendo na tua fala é justamente isso. Olha, eu escolhi os locais que eu podia ir, muito motivado pela tua filha, os riscos que você não queria correr, etc. E a ideia realmente de que, assim, porque vende-se isso hoje. Para o concurseiro, a ideia da vida perfeita é por causa da estabilidade. E a gente sabe que também não é bem assim. É que eu acho que no caso da Fernanda, né, do que a gente conhece dela e tá ouvindo aqui também, ela associou as duas coisas. Que é a busca pela estabilidade, mas também a paixão pela profissão. A paixão pela profissão. Porque se você deixa um dos lados ali, né, então não adianta só a estabilidade e você eventualmente infeliz no que faz no dia a dia. Exatamente. Né? Ou então... Mas a gente vê que eu acho que a grande maioria está infeliz, no seguinte sentido, porque a gente tem hoje, nisso que o Michel falou, a gente tem uma leva... Hoje, a internet tem ônus e bônus, né? E aí eu brinco que o Instagram, mais ônus e bônus ainda do que qualquer outra coisa, porque as pessoas vendem uma vida perfeita ali. E eu tento sempre trazer para a realidade, do tipo assim, não existe essa vida cor-de-rosa aí que você está vendo. E aí, o que acontece? Nesse de vender a vida perfeita, as pessoas acham que você ser aprovado no concurso público, ele vai ser a tábua de salvação da tua vida e que a estabilidade é o caminho, por exemplo. E aí você passa a ter pessoas não vocacionadas. Veja, por exemplo, eles viram concurseiros profissionais e naquilo que passar está ótimo. E isso eu acho um risco muito grande para a sociedade, entendeu? E não é só... eu pelo menos, não sei a Marion, qual que é a visão dela. Por exemplo, um juiz, quando ele é vocacionado. Claro que sim. E quando você vê quando o juiz é vocacionado, às vezes você pode até perder o caso. Mas você fala, não, ele enfrentou. É isso. Ele decidiu de maneira... O promotor vocacionado, você vê. Agora, quando é aquela pessoa... Concurseiro vocacionado. O concurseiro vocacionado que é o problema. É um problema, porque daí, assim, isso vai refletir. E a gente tem que lembrar, né, no final das contas, são pessoas. No final da linha ali, né? A sentença, eu perdi o caso. Ou você perdeu o caso, a Marion perdeu um caso. Mas, na verdade, quem teve a perda maior é quem está ali envolvido naquilo. O cara que está sendo julgado. O cara que está sendo julgado. E, Fernanda, fora o Ministério Público, as aulas, o que a Fernanda faz para
Quais são os hobbies da Fernanda? O que a Fernanda faz quando não está dentro de um gabinete, quando não está dentro de uma sala de aula, quando não está fazendo material para os alunos concurseiros no Instagram? Aí sobra bem pouco tempo, você quer dizer, né, E quando não está, Está com a Duda. quando não está com a Duda e quando não está sofrendo com o Vasco da Gama. Então, aí praticamente... Toma banho e dorme. E olhe lá, né? Não tá nem dando pra dormir tanto assim. Depois de tirar tudo isso, quase não sobra tempo, né? Já vamos falar bem a verdade. Mas assim, ó, embora eu more aqui em Curitiba há muito tempo, eu tenho alma carioca e não adianta, tá? Então, assim, ó, a Fernanda, eu brinco assim, ó, quando eu fiquei pensando, se você me fizesse essa pergunta, quando eu chegasse aqui, eu ia falar, putz, grila, todas as pessoas que foram ouvidas ali no direito criminal são todas intelectuais, são todas assim. Não, a Fernanda, quando não tá fazendo tudo isso, sobra um tempo. A Fernanda realmente gosta muito de sair. Eu sou uma pessoa assim, ó, quando eu falei que eu tenho alma carioca, eu adoro ir, tipo assim, em bares durante o dia. Sabe assim, esses programas diurnos. Eu sou uma pessoa diurna. Então, assim, ó, a alma carioca, assim, eu treino todos os dias e faço um treino de alta intensidade real, assim, tipo, não é assim, vou lá fazer musculação, não, eu gosto de treinar. Então, a primeira coisa que uma característica da Fernanda, a Fernanda gosta de atividade física. De manhã? De manhã, assim, tipo, muito de manhã. Entendeu? Então, assim, eu gosto de atividade física e eu faço atividade física intensa. Assim, antes eu era crossfiteira, aí lesionei demais. Hoje eu faço só bootcamp, mas que é uma atividade física de um treino intervalado, alto. Eu tô no parque correndo. Mas, fora isso, eu gosto, assim, eu sou uma pessoa muito cheia de amigos. Eu gosto desse negócio de estar com os amigos. Então, assim, fazer assim, vamos num bar que esteja tocando um pagode e sem uma feijoada. Essa é a Fernanda. Eu até pensei em mentir aqui e falar assim, não, eu gosto, sei lá, de um jazz, assim, alguma coisa assim. Mas não fumar um adianta. charuto. Eu podia falar isso aqui. Mas quem me assiste sabe que essa não sou eu, entendeu? Eu adoro um samba, eu adoro um pagode, eu adoro, assim, um bar ao ar livre, de estar com os amigos, sabe? De estar com as pessoas que eu gosto, assim. Isso, pra mim, é o meu momento de lazer. Mas sabe que você falando isso? Eu acho que é um serviço à sociedade quando a gente fala, não, podemos discutir, sei lá, Roxin, culpabilidade, mas podemos ouvir Bruno e Marrone? Isso, dá Cara, pra porque- gente fazer isso? Porque assim, senão a gente monta um personagem Não, que a personagem. pessoa tem que ouvir. Não, eu sou a primeira a falar. E vira eu uma gosto coisa de hipócrita, porque você não sertanejo. consegue manter. Assim, eu posso dizer que eu gosto, então, de jazz? Não posso, porque se você ligar no meu carro agora ou ver os meus mais ouvidos aqui no Spotify, não vai estar um jazz, entendeu? Vai estar um samba, vai estar um pagode, às vezes vai estar um Samba, sertanejo. fala o nome. Mas é que eu gosto de samba tipo raiz, Raiz. Rio de Janeiro. Tipo assim, Arlindo Cruz. Tipo Arlindo Cruz, tipo Alcione, tipo Zeca Pagodinho. Sabe assim? Tipo... Não é tipo Dilcinho Ferrugem. Não. Eu adoro. Não, eu gosto do samba E o raiz. Michel sempre se decepciona comigo. Quem sou eu? Pô, Bruno e Marrone eu gosto. Aí, ó. Então, é isso. Mas, assim, as pessoas criam essa imagem, assim, né? De que você é um outro padrão e que você É que você gosta tem que de ser outro um tipo. só. E e um só. Graças Não. a Deus. É. E assim, tipo, o meu Instagram, ali, tipo, eu coloco que eu tô num pagode, eu não tenho... E, assim, engraçado que no começo, eu tenho um Instagram, assim, que é público há 2 anos só. Não tem 2 anos. E aí, quando eu fiz, eu fui um pouco julgada pelos meus colegas, do tipo, oh, meu Deus, né? Você vai, assim... colocar certas coisas. Aí, uma vez eu pus num show de pagode. Nossa, mas você não acha que para uma promotora você não pode postar isso? Eu falei assim, o que eu estou fazendo de errado? Entendeu? Isso me, tipo, isso me muda alguma coisa no meu atuar? Não. Só que existe a Fernanda que está lá trabalhando, Claro. que estuda pra caramba, coisa e tal. Mas eu também tenho momentos de lazer. Vamos parar um pouco com essa hipocrisia? Ou só porque eu sou promotora tem que ouvir música clássica? Não, gente. Tipo, não tô desmerecendo quem ouve. Claro. Mas eu tô dizendo assim, pelo contrário, que eu queria ser essa pessoa, tá? Minha filha tem uma mentalidade mais de velha do que a minha. Eu brinco com ela, assim, sabe? Eu falo assim, mas e qual o problema? Claro que sim. Então, assim, eu confesso que eu queria aqui trazer um personagem, mas eu não ia sustentar, então achei melhor dizer mas que eu é gosto de melhor um samba e que do seja pagode, mesmo o tá? Não personagem. tem jeito, eu gosto de um samba e do pagode. Tanto que antes de começar nossas aulas da SMAF, que o Michel dá aula na SMAF também. E aí, antes de começar as aulas, você tem que escolher uma música. E as minhas são sempre tipo um pagode, não tem jeito, entendeu? Eu falo, eu queria ser a outra pessoa que põe música clássica. Esses dias tinha uma professora lá que pôs música clássica. Aí eu falei assim, como eu queria ser esse ser humano, mas eu não sustento, Não. entendeu? Então, Eu nem queria. eu nem queria, ótimo. A Fernanda falando me lembrou, assim, eu escrevo umas crônicas e tal. Eu com sei, eu humor, leio. Tinha um Instagram antes, você Eu divulgava. posto no meu Facebook e no Instagram e eu lembro isso lá atrás. Acho que a primeira crônica que eu publiquei e falo, às vezes, algum palavrão, alguma coisa assim.
também. Eu lembro de receber uma ligação do meu pai e falar assim, Marion, o que é isso? Professora universitária, advogada, escrevendo puta que pariu, desculpa, público, né? No Facebook. Eu falei, pai, quem é que não fala? Né? Então, assim, eu gosto muito dessa ideia de você ser real, sabe? Mostrar que tá tudo bem. Você pode ser um profissional competente e fazer humor, você pode ser um profissional competente e ouvir pagode, você pode ser um principalmente profissional... isso não desmerecer, não, é isso. Assim, Claro a que não. pessoa ser várias, assim, você tem um lado Exato. profissional, você tem um lado pessoal, enfim, porque que saco seria se a gente tivesse sempre que manter a linha? E quem geralmente quer manter a linha são as pessoas que chamam hora despirucam. Vai Mas desembocar é ruim em também, algum assim, lugar. ó. Mas é tão ruim que as pessoas criam esses rótulos pra gente, né? E querem que você sustente um rótulo que você não tem. Porque as pessoas ficam assim, nossa, mas você faz isso? Sim, eu vou num show de pagode. E tá tudo bem. E os estagiários, quando encontram, pedem pra pagar a conta dele. Aí não. Não vai dar essa ideia. Cada um com a sua ficha. Não vai dar essa ideia. Filha, eu só tenho uma. E hoje eu e o Michel a gente vai realizar uma espécie de um desejo aqui, porque a gente vai interrogar uma promotora de justiça, né, Michel? Não é todo dia E nessa que a gente... temporada você é a primeira representando o Ministério Público que a gente tem aqui. Verdade. Ai, meu Deus. Verdade, a gente tem em outras temporadas, a gente já teve. É. Né? Sim, já teve, porque eu já... Não, mas nessa temporada. ouvi. Mas você vai ser a nossa interrogada aqui, sem direito ao Meu silêncio. Deus, jura? Né? Então, são perguntas e respostas que você tem que falar a primeira coisa que vem na sua cabeça, sem refletir muito, sem personagem. Fernanda, tá? Então, a primeira. Um livro que te marcou. Nada pode me ferir. Esse é o que eu li recentemente e fico indicando para todo mundo. Tô indicando 2 livros, um nada a ver com o outro. Quem que é o autor? David... Ai, já me lembro o nome dele. Ele tem uma história muito legal, assim, sobre superação, assim, sabe? É uma história real? É uma história real. Então, eu gosto bastante. Depois eu vejo o sobrenome dele. É porque meu inglês é péssimo, pra falar a verdade. Então, eu não quero falar porque o nome é ruim. A minha pronúncia é péssima. A gente escreve depois. Isso a gente coloca aqui, tá? Ele é muito legal, uma história real de superação, assim. E o segundo, que não tem nada a ver com história de superação, mas é um livro que eu estou lendo, estou indicando para todo mundo, chama Brevidade Inteligente. Vocês já leram esse livro? Não. Gente, esse livro é fantástico. Do que fala assim, quanto a gente pode... Tipo, na sociedade que a gente vive hoje, que as pessoas querem tudo muito dinâmico, do quanto a gente é capaz de reduzir, tipo, o conteúdo de um e-mail, de uma petição, Sim. de como o mundo mudou e a gente tem que valorizar isso. Então, nesse Brevidade Inteligente, ele traz a necessidade que a gente tem hoje da comunicação ser mais enxuta para você conseguir ser ouvido. Senão, você não vai conseguir. Você disputa com tanta coisa hoje, atenção, que se você não conseguir ser mais sucinto, você não vai mais ser ouvido. Como transformar a sua petição num post de Twitter? É tipo isso. Num Twitter. É tipo isso. Mas esse cara, tipo assim, esse Brevidade Inteligente, ele tá entre os mais lidos fora, assim, porque ele fala como os CEOs mudaram a comunicação. E, assim, pelo fato da gente dar aula para cursinho, eu tento, todo momento, tá melhorando a minha comunicação, do tipo, como eu vou ser mais clara para esse aluno entender e conseguir essa aprovação logo, entendeu? Então, eu tô numa luta constante de tentar, porque eu falo demais. Então, quando eu vejo, eu tô muito... Então, eu falo assim, não, eu preciso diminuir esse negócio aqui, eu preciso ser mais objetivo. É curioso, porque eu até estava conversando com um psicólogo semana passada, porque eu estava falando sobre vício em bet. Porque aconteceu uma situação profissional e daí eu fui conversar com um psicólogo a respeito desse vício em Conversar aposta. com um psicólogo é fazer terapia ou não é o Não, não era o meu Só pra eu psicólogo. entender. Não era o meu tá, psicólogo. não era o seu. Eu não ia falar com o meu psicólogo. Eu tenho muito mais problema para falar com o meu psicólogo. Eu queria entender essa situação. do que falar uma situação envolvendo uma questão profissional. E daí, ele me contou que hoje em dia também o problema dessas questões de brevidades, ele estava falando que, por exemplo, há estudos que apontam que essa rapidez de TikTok, de Instagram, ela causa no cérebro algo parecido com a sensação do crack. E aí aí eu vou citar aqui o cunhado da minha irmã, o Pedro Pan, ele é médico, pesquisador na Universidade Federal de São Paulo, está divulgando alguns artigos sobre isso, sobre essa questão da agressividade, a questão de você, a coisa não acontecer do jeito, ou você não entender, você perde a paciência, você explode como se fosse algo tipo uma abstinência. Então você vê como é interessante, né, que a gente consegue resumir as coisas e tornar a comunicação mais fácil, mas ao mesmo tempo, em algumas circunstâncias,
isso acaba atrapalhando. Essa aceleração, ela é angustiante, né? Quando você fica sem celular, de fato, parece que tá faltando alguma coisa, essa abstinência. Mas o uso também. Porque, assim, eu não sei vocês, mas às vezes a gente tá aqui conversando, por exemplo, né? 1 hora seguida. Quando a gente sai daqui, esse Nossa WhatsApp... É. Assim, e aí você responde uma pessoa, a pessoa já te respondeu, então já tá devendo pra outra, já tá devendo pra E outra. a pessoa fica brava É se você uma- não responde na hora. às Isso eu ia vezes. uma falar agora. angústia. A pessoa fica brava, ela se sente no direito de ficar brava. se você não Ela vê você responde. online que você não respondeu. Sim, mas eu tô... Ai, minha filha, isso não acontece comigo porque eu tirei esse negócio de Eu tirei online também há online. muitos anos. Assim, ninguém tem que ficar... É. Fala, gente, por que esse controle de que horas eu entrei, se Os eu tô dois online? pauzinhos azul também Eu não tirei, tenho isso e há é 1000 na- anos. Eu não tenho também. E um filme que você indicaria, Fernanda? Um filme, Um Sonho Impossível. Acho que é esse filme, da Sandra Bullock, que também é uma história verdadeira. Eu gosto de É coisas do jogador de mais... futebol americano? É. Ah, é. esse Eu filme é gosto bom. de filme que tenha, assim, que seja de verdade. Eu também gosto. Entendeu? Eu sempre... E aí eu acho, assim, que eles trazem algum fundo que vai acrescentar pra gente em alguma coisa. Mas eu também gosto de uma futilidade, entendeu? Tipo, Todo mundo. esse final de semana eu Casamento às maratonei... cegas. Não, eu não assisto. Eu sou o único ser humano que não vê Casamento às Cegas. Mas, tipo, eu maratonei com Não a puta comece. Emily Eu não Paris. assisto. Eu não assisto, minha mulher assiste. Eu vejo de revesgueio. Um amigo meu me contou. Eu nem assisto esse Casamento às Cegas porque eu acho que ia me dar uma raivazinha esse negócio, assim. Como que as pessoas casam realmente sem nem Aí você conhecer? vê que eu aí, Separam aí que depois. você vê. É isso aí. Não, mas aí você vê que o sarrafo é muito embaixo. Quando você vê o próximo Então. desse, você fala, não, eu vou me valorizar mais aqui, falar. que olha. Mas sabe, deixa eu fazer um parênteses do Casamento às Cegas, que eu vou confessar que eu dei uma assistida. Mas o que é interessante? Parênteses, eu dei uma assistida. Ela assistiu várias temporadas, dei uma mas ela quer assistidinha, minimizar. Dei uma assistidinha. Então, assim, eu vi, por exemplo, o Japão, aí Brasil, Suécia, se não me engano. E o que é interessante? Na comparação de como as pessoas se relacionam. Cara, os japoneses, por exemplo, para você encostar no outro, tem toda uma, sabe? O brasileiro já é o... Então, assim, a mudança de cultura em relação aos relacionamentos é interessante de ver. Embora o programa tenha suas futilidades. Ah, esse mas ponto- todo mundo assiste. É igual eu falei, Achei algo intelectual na futilidade. Mas é. pra Mas justificar. Pra eu justificar. falo, futebol. Né? Eu gostava muito de um jornalista que dizia assim, né? Que o futebol é a coisa mais importante dentre tudo o que não tem importância. Claro. E é isso. Ah, o teu time perdeu, você fica puto, mas pô, passou. Tá certo. Assim você olha e fala, cara, o que vai mudar? O que mudou a nossa vida hoje? A gente teve que levantar o mesmo horário. Vai Não se me lembre- recuperar na não me lembre quinta-feira. Vai se recuperar na Ou quinta-feira. não, porque é o Vasco de novo. Mas é isso, né? Então, isso tem que ter também, né? A próxima pergunta você já meio que respondeu, mas vou fazer a pergunta do mesmo jeito. Uma música ou um estilo musical? Um pagode. É isso. Um samba ou um pagode. Mas um samba, tipo, raiz. Tipo Alcione mesmo. Tipo, não deixa o samba morrer, Aham. entendeu? Essa coisa assim. E também já respondeu uma parte dela. Um sonho realizado e o sonho a se realizar. Putz, um sonho se realizar? Que É? difícil isso. O sonho realizado é MP, né? Uhum. Um sonho se realizar... De verdade, assim, vai parecer muita hipocrisia, mas um sonho se realizar é que eu consiga, tipo, cada vez mais, tipo, ter alunos aprovados. Isso para mim é muito importante. Eu faço um acompanhamento de alunos de prova oral. Então, assim, quanto mais alunos tiverem, assim, aprovados, eu vou ficar muito feliz, entendeu? Porque de resto eu falo assim, gente, odeio ser piegas, mas eu sou. Cara, de resto minha vida tá muito boa, muito maravilhosa, entendeu? Uhum. Eu tenho uma filha linda, maravilhosa, eu só quero continuar do jeito que tá. Posso só quebrar, fazer uma Pode. pergunta? Tua filha foi para medicina. Foi. E aí? Por quê? Você sabe? Por que ela não quis ir pro MP também? Você sabe disso? A Duda, desde pequena, fala em fazer medicina e, particularmente, Michel, eu acho isso maravilhoso. Por que eu acho maravilhoso? Porque eu acho que eu ia fazer da vida dela um inferno se ela tivesse escolhido ser promotora, sabe? Porque, assim, eu sou muito exigente. E esse talvez seja o meu maior defeito. Eu sou muito exigente com a Duda, coitada. Comigo e com ela, assim. Então, eu acho que se ela tivesse escolhido MP... eu ia querer... Sabe, eu ia ser muito chata com ela. Eu ia ficar insistindo para estudar. Eu acho que eu ia acabar colocando nela as minhas expectativas. Uhum. Então, eu dou graças a Deus que ela foi para medicina, mas a gente tem essa influência. Meu pai é médico e meu irmão também. Então, eu acho que assim, tem aí que ela vem, então. tem um ar de medicina assim na família, Bacana, alguém. que legal. Entendeu? E um medo? O que a Fernanda tem medo? De verdade, um medo de eu morrer e não ver a Duda, tipo, se formar, casar, ter filho, ser feliz. Eu tenho realmente esse medo, assim. Entendeu? E uma memória da infância
Uma memória da infância? Vasco e Flamengo no Maracanã. Sério? Eu, meu pai e meu irmão. São vários. Então, mas esse é uma memória ruim. Porque... Foi a primeira vez que, tipo, era um jogo que teve muita briga e a gente teve que sair correndo. E aí é uma coisa assim... O bom era eu, meu pai e meu irmão, beleza. Mas esse cenário de futebol que é cheio de briga e violência foi uma coisa que marcou. É engraçado que quando a gente conversa aí, meu irmão, sobre futebol, ele sempre lembra desse jogo específico Vasco-Flamengo, que a gente teve que sair correndo, pular um alambrado, porque teve uma briga e coisa e tal. Entendeu? Então, assim, é uma memória ruim. Não Você foi falou... pelo jogo. Não foi pelo jogo. É que você me falou assim, responde o que vem na cabeça. Tô respondendo o que vem na cabeça. Entendi. E se você fosse se definir em uma palavra, que não, mãe da Duda, não... Porque é sempre isso. Promotora. A gente cria uns limites aqui. Não promotora, não professora. É que, peraí, explique, Marião. Você que lá dá aula de escrita Eu criativa. tenho um curso de escrita jurídica criativa, junto com a Julia, que é da escrita, né? E a gente pede para os alunos se apresentarem. E é engraçado que as pessoas se colocam num escudo. Então, por exemplo, você perguntar para mim, Marião, o que você faz? O que você é, né? A gente fala advogada criminalista, geminiana, curitibana. Ou seja, não te disse nada do que eu realmente sou. A gente fala o que a gente faz. Né? Então, assim, eu queria uma característica tua. Você quer que eu me defina numa característica? Uma característica Uma palavra. marcante, Se sua. quiser dar 5 palavras pode até. ser mais. Nossa, aí começa a ficar muito difícil. Mas se eu me definisse em uma palavra... Que difícil isso, não ser algo que eu faço, né? Exato. Exatamente, esse essa é a ideia. Esse é o ponto. E não Eu acho tem que eu direito... sou divertida. Eu percebo isso. Podemos as pessoas fazer me uma rotulam. cariação aqui? Pode. Você é... Divertida. Não, eu tô de acordo na cariação. Eu também aqui. tô, tá tudo bem. Não, e vão dizer também outra coisa, que eu sou ligada no 220. Também dá pra perceber. E isso não é uma coisa boa. Eles falam isso lá no MP. Pelo amor de Deus, ninguém te aguenta. Reduz. Deixa, E um defeito que você tem e você adoraria não ter? Ser tão exigente. Comigo e com a Maria Eduarda. Mas, assim, por exemplo, eu sou muito exigente comigo. Eu acho que eu tenho que estar todo o tempo produzindo. Eu tenho uma dificuldade muito grande em relaxar, assim. Tipo, o não fazer nada, para mim, é difícil. Tipo, me permitir... Sabe, assim, você se permitir... É difícil ter uma vida contemplativa, assim, uma Isso. vida que se fica só agora eu vou ficar sem fazer nada, assim. Vou fazer Vou nada. te indicar um livro, Fernanda. Então, me eu indica, ganhei porque é esse sério. Bill Chun-Han, Vida Contemplativa. Então, por isso que eu falei da vida contemplativa. Então, Vocês me deram esse eu livro vou e ler. Esse livro é maravilhoso. Eu me cobro tanto de estar a todo momento produzindo que eu, assim... O fazer nada, para mim, hoje tem um peso. Parece que eu tô quase que cometendo um pecado porque eu não tô fazendo nada. Não. Leia o livro. Um urgente não pra você. Tá bom, então eu vou ler. E aí eu vou voltar aqui Assim, depois que eu já li. Eu não tenho nenhuma moral pra falar. Então tô falando mais A pra mim Marion do que não pra tem. você. Não tenho moral. Mas eu sei o que eu tenho que fazer, eu só não faço. Tá, mas você já Você sabe. nem sabe Eu não, que- é isso que eu ia falar. você já não Você sabe, tá um é. passo a mais da minha frente. Estamos falhando junto, mas eu tô um passo. Então, Sua comida preferida? batata frita. É horrível. Eu queria ser uma pessoa culta, eu queria trazer Mas tudo bem, você aqui. faz crossfit depois. Mas assim, Pior eu e o Michel, que a gente adora batata frita e tipo... Não, a minha toma filha vinho. fala, E é eu tenho, isso. mãe, você tem um problema grave. Qual é? Você tem paladar infantil. Tipo assim, quando a gente... Assim, ela, vamos pedir uma comida boa. Ela fala pra mim assim, vamos pedir uma comida boa no iFood dela, quer escolher um japa, quando a gente tá com preguiça de sair, não dá pra ser um Mac? Ela, isso não é possível, uma É a mulher... batata frita ou Mac? tem que ser essa eu específica. adoro. Não serve, tipo, aquelas batatas fritas, tipo, Gourmet. Não. Porque batata frita, pra mim, é batata frita. Não, é a do Mac. Lá em casa, a Bianca também ama batata frita, mas comigo, eu não, né? Não, é a do Eu Mac. gosto da parmegiana, um troço mais... Mais violento. É mais violento que a batata frita, é muito mais calórico. E uma curiosidade sobre você que ninguém sabe. Nossa, acho que minha vida é muito um livro aberto, gente. É ruim, eu queria... Mas não tem nada que ninguém saiba. Que poucas pessoas saibam, então. Gente, o que as pessoas respondem nessa hora? Não De sei. tudo. De tudo? Já saiu de tudo aqui. Uma curiosidade? Pode ser uma, Uma coisa que você gosta e que... Pode ser uma coisa que eu não gosto, que sou frustrada, eu não saber cozinhar. Isso é uma frustração. Tudo bem. Porque eu sempre acho... E assim, tem uma curiosidade. Eu não sei inglês. E isso eu acho péssimo, porque eu não sei falar inglês. Eu leio inglês, tive que ler por conta de mestrado e Tipo, tudo mais. como é que é o técnico? Joel Santana? Mas, assim, é que assim, se eu falar, vocês vão entender. Tá bom, Fernanda, por favor, nos poupe disso, entendeu? Mas é tipo vergonha alheia. E eu penso assim, gente, a pessoa estuda, lê um monte de coisa, faz mestrado. Você acha que português, ela... mas assim... Eu não sei falar inglês. Eu não sei falar inglês, não sei mesmo, assim. Isso é uma vergonha alheia. Minha filha fala fluente, assim, e ela...
Tento. Mas é que é outra geração. Hoje em dia... Isso, me defenda, Michel. Eu sempre falo isso. Olha, eu não sei como você... Porque para eles é uma facilidade. E para mim é uma dificuldade ímpar, assim. Eu justifico muito no fato de eu ser carioca, que eu falo que é dificuldade de falar inglês, porque o inglês é sempre você fala daqui, a gente fala daqui, e a gente tem essa dificuldade. Eu achei que é uma boa desculpa para Eu gostei. Tá catada. Entendeu? A última coisa, você vai ter que indicar um vinho pro pessoal que está nos ouvindo, que você gosta de tomar, que você toma no dia a dia. No dia a dia, sim, dia a dia é sacanagem, né? Ou um no dia a dia e um na comemoração. Não, pode ser um médio dia a dia, assim. Não, o meu no dia a que dia... a gente fala é assim, por exemplo, teve um dia que me deu vontade de tomar um vinho, tomar um vinho bacana. Assim, Pode ser um vinho, assim, Pode. Sim. Eu, no dia a dia, assim, um vinho mais legalzinho, assim, eu gosto muito do Routine. Eu realmente gosto, mas assim, no dia a dia também eu gosto, tipo, sei lá, de vinho australiano eu gosto muito, que eles têm um pinotage que tem uns... Você gosta da potência, né? É das nossas. Gente, olha o frio que faz nesse lugar. Tem que ser isso. E, sei lá, ocasiões mais especiais, assim, tem um Polenta, que é um Gran deles, assim, que é um Malbec também, tipo, acho que é o 10 ou 11, que eu gosto bastante. Mas aí esse tem que ser mais especialzinho. Tá? Porque Uma ocasião muito especial. Tem que ser Ele mais... não é barato, né? Então, por isso que eu tô falando, porque esse Polenta grande, tipo, 10, tem que ser já mais, assim, uma ocasião especial. Não dá pra ser assim. Todo dia. É. Bom, Fernanda, a gente quer agradecer você mais uma vez. Com isso, a gente chega ao fim desse episódio. Espero que todo mundo que esteja nos ouvindo tenha gostado tanto quanto eu gostei. Acho que posso falar Também, aqui, né, por Michi, mim, por você, que a gente adorou ter você aqui. Você é uma simpatia. De fato, você é muito divertido. Você tem plena consciência das Quebra os qualidades. paradigmas. Não, porque é uma mulher, assim, você, uma concurseira, mãe solteira, que escolheu o que queria desde o começo, que é uma promotora que quebra aquela ideia da seriedade sisuda, que tudo é pesado. Eu acho que hoje o episódio foi bem diferente por causa disso. Foi uma pessoa real que trouxe aqui e se abriu. É um livro aberto, realmente. Muito legal. Eu falei que esse é um problema. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Volte sempre. Gente, obrigada a vocês. Brinde. Eu amei. Um Brinde. brinde. Adorei.